Abra sua Bíblia comigo em Gálatas, capítulo de número 1. Gálatas, capítulo de número 1. Melhor, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Quem é servo de Jesus aí, dá um glória a Deus. Tem pouco servo. Quem é servo de Jesus aí, dá um glória a Deus. Você é servo de Jesus, sim ou não? De verdade? Olha. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do bom mestre: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetai de novo ao jugo da escravidão. Vou ler novamente. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Só quem é livre aí dá um glória a Deus bem alto. Glória a Deus. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetai de novo ao jugo da escravidão. Queridos, quando eu olho para esse texto, eu consigo entender que Cristo libertou a minha vida. Quem aqui foi liberto por Jesus? Levanta a mão. Eu fui liberto dos vícios, das mazelas, das prostituições, do engano, da mentira, da raiva, do ódio, da rebeldia. Jesus me libertou. E se eu for perguntar para cada um de vocês aqui, Jesus vai ter libertado você de algum lugar, né? Deus me libertou do Xeleléu. De onde é aquele salão que tu ia mesmo? É o Carlinho que ia, né? Como que é o nome lá? Que bexiga, né? Jesus libertou esses meninos do que bexiga. Jesus te libertou de tanta coisa ruim. E de fato Jesus tem poder para nos libertar. O nome de Jesus liberta vidas, liberta pessoas. Só que quando a gente olha para esse texto, a gente vai observar o apóstolo Paulo dizendo assim: permanecei, pois, espera lá, primeiro Deus me liberta. E aí o apóstolo Paulo vai orientar aqui: depois que você foi liberto por Cristo, permaneceis firmes. É ele dizendo assim: é possível Jesus te libertar e você começar a enfraquecer de novo. É possível Deus arrancar o mundo de você, arrancar o pecado de dentro de você, arrancar as coisas ruins de dentro de você, te libertar de um monte de demônio, de um monte de mazela, e você ainda cambalear. É possível você sentir saudade do pecadinho que você carregava antes. E é por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer assim: permaneceis, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. É o apóstolo Paulo dizendo assim: Jesus quebrou as cadeias na tua vida, quebrou as correntes, mas não volte de novo a colocar prisão em você, a colocar cadeias em você, a colocar correntes em você. E o diabo, ele é astuto, ele sabe o seu ponto fraco, ele sabe o que mais pega em você, e ele vai usar circunstâncias e situações para fazer você voltar de novo a ser preso naquilo que um dia Jesus já te libertou, naquilo que um dia já foi a sua maior fortaleza. Ele vai querer fazer você enfraquecer para te submeter à escravidão. Mas Jesus não te libertou para você ser escravo. Jesus te libertou para te tornar servo, amém? Diga assim comigo: Jesus me libertou, não para eu
ser escravo, mas para eu me tornar um servo. Tem algum servo de Jesus aí? O escravo, ele não faz aquilo que o seu senhor quer por amor. O escravo, ele obedece o seu senhor por obrigação. Ele é escravo. Então é uma obrigação ele fazer aquilo para o Senhor. E quando você está na igreja e você se diz servo, e quando você vai fazer algo para o Senhor, não é mais com coração grato, não é mais com amor, não é mais com alegria, então você já não é mais servo, você é escravo. Porque o escravo, ele faz aquilo que o seu senhor quer, não por amor ao seu senhor, mas por obrigação. Quantos me entendem? Então eu quero trazer hoje uma realidade para a nossa mente muito grande, porque nós amamos estar aqui na casa de Deus. Só que a gente precisa entender que para mim ser servo de Deus, eu tenho que ter o amor em meu coração. Deus, ele nos libertou, nos chamou para a liberdade, quebrou as cadeias em nós para nos fazer filhos, para nos fazer servos. Então ele arrancou a escravidão da minha vida. Eu não faço mais nada por obrigação, agora eu faço por amor, porque eu me submeti à vontade de Jesus. O servo, ele faz por escolha. Não é uma obrigação você servir a Deus. Eu não obriguei ninguém de vocês a vir à igreja hoje. Talvez ela obrigou, porque ela é porreta, né? Ela obriga, vai para a igreja, não é para faltar no culto, não. Mas eu não obriguei ninguém. Por quê? Porque o servo, ele ama servir o seu Senhor. O servo, ele ama fazer as coisas para o seu Senhor. O servo tem prazer em estar com o seu Senhor. O escravo não. O escravo, ele faz as coisas por peso, porque sabe que se ele não fizer, ele não vai receber a recompensa, ou ele vai ser, afligido. Então, quando Cristo ele nos liberta, querido, ele nos liberta para que a gente tenha um coração grato. Vamos lá para Colossenses 2:23. Vamos aprofundar um pouquinho aqui nesse texto sobre servo. Colossenses 3:23. É 3, tá? Colossenses 3:23. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga me espera. Tem alguém não me espera aí? Olha o que diz a palavra de Deus. Quem é servo aí, diga eu. Então é para você. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Então, na parte B do versículo 24 vai dizer: a Cristo o Senhor é a quem você está servindo. E o que é interessante aqui nesse texto é que, se a gente for olhar o contexto, ele diz assim: tudo que você for fazer, faça com o teu coração, faça com amor, faça com alegria, faça de todo o coração, como para Deus, mas não para com os homens. E aí, se você for ler um pouquinho antes, ele não está falando de igreja, ele não está falando de templo. Abre aí no versículo 18, vamos ver do que ele está falando. Versículo 18 diz assim: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor.
Pera lá, pastor. Eu pensei que eu era servo de Deus na igreja. Mas ele está dizendo que eu tenho que fazer com todo o coração. Não é para a igreja? Também. Mas está dizendo acerca da família. Ele está dizendo assim: você não é reconhecido como um servo de Cristo pelo que você atua aqui dentro da igreja. Você é reconhecido como um servo de Cristo pela conduta dentro da tua casa, da forma como você trata seu marido, da forma como você trata a sua esposa. Você está entendendo, sim ou não? Então, servo de Jesus, de verdade, serva, trata o marido com submissão. E submissão a gente entende que não é estar abaixo do marido, mas é estar na mesma missão, no mesmo propósito. Vem aqui, pastor, vamos conjecturar para o povo entender. As mulheres e os maridos pensam que submissão é assim. Desce lá embaixo. As mulheres e algumas pessoas pensam que submissão é isso aqui: o marido manda e a mulher obedece. Isso é submissão, sim ou não? Não. Submissão é estar sobre a mesma missão. Então é o marido assim: amor, eu vou conquistar, eu vou romper, a gente vai prosperar, a gente vai fazer isso. E não ela está para trás e ele está para frente, mas ela está debaixo da mesma missão que ele. Ela pegar na mão dele e dizer assim: é isso, amor, nós vamos conquistar, nós vamos romper, nós vamos estar juntos, nós vamos prosperar, nós vamos vencer os obstáculos. Estar debaixo da mesma missão, submissa. Então o que eu quero que você entenda? Obrigado, filha. Obrigado, Deus te abençoe. Servo do Senhor, serva do Senhor, sabe estar debaixo da mesma missão. Da mesma missão. E você sabe qual que é o grandes conflitos hoje em dia das famílias? É que o marido quer ir para o lado e a esposa quer ir para o outro. Não dá. É uma missão para os dois. É uma direção para os dois. E sabe qual que é o alvo? Jesus. Acabou. Então a gente precisa entender que servo do Senhor, ele está debaixo da mesma missão. Eles falam a mesma língua. E aí a gente pensa assim: ser servo do Senhor só dentro da igreja? Versículo 19: maridos, sobrou para nós. Amai a vossa esposa e não a trateis com amargura. Aí você diz que é servo do Senhor e você é estúpido com a tua esposa. Ei, homem, olha para mim, você homem, cabra macho, olha na minha cara. Pode olhar. Se você não trata a tua esposa com delicadeza, se você fala palavrão para ela, se você humilha ela e se você xinga ela, eu vou ter um gabinete com você. Tu vai ter que aprender a respeitar a tua esposa, a mulher que Deus te deu. Mas graças a Deus aqui todo mundo respeita, amém? Eu conheço vocês. Eu conheço o Alex, Erismar, Carlinho, Dejac, Serivelto, né? Marcelinho. Vocês são um amor de pessoa. Edinaldo, Pedro. Eu conheço vocês. Vocês são um amor de pessoa. É só para vocês verem que eu posso. É só para vocês não perderem o respeito. Então, queridos, o que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda que ser servo do Senhor não é só aqui dentro da igreja. Eu preciso ser lá na minha casa, dentro do meu casamento. E aí você pensa que acabou? Filhos! Não, filhos, versículo 20. Em tudo, obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Tem que prestar obediência. Pais, não irritem os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sobre vigilância, visando tão somente agradar homens, mas de singeleza de coração, temendo ao Senhor. Olha que forte isso.
Para mim ser servo do Senhor não é só quando o meu líder de célula está vendo, não é só quando o meu pastor está vendo, não é só quando o meu apóstolo está vendo, é quando não tem ninguém vendo. Alguém tem que olhar para mim e reconhecer que eu sou um homem de Deus, que eu sou uma mulher de Deus. Mas você está fazendo por onde? A tua casa te reconhece como um homem, uma mulher de Deus. O teu esposo, a tua esposa, os teus filhos veem em você um servo do Senhor. Ou eles olham para você e te veem como o mundo vê, um escravo. Escravo do pecado, escravo da ignorância. Não. Aqui na Ipacaí Carvalho só tem servo, amém? Eu creio nisso. E se tiver escravo hoje, nós vamos quebrar essas cadeias, nós vamos chutar o balde, nós vamos arrancar isso aí que está prendendo você, e haverá uma mudança em nome de Jesus. Porque para isso Cristo nos libertou. Para a gente não voltar mais a ser escravo, para a gente não voltar mais a ser aquela pessoa que a gente era lá atrás. Lembra quando você voltou do encontro? O mundo desabava e você era uma paz. Aí passou os dias, foi voltando aquele velho homem, aquela coisa de você querer pecar, de você querer ser estúpido, de você querer ser grosso, ignorante. E aí o que você faz com isso? Mata de novo o velho homem, não deixa pular para fora não. Amém ou não amém? Porque o servo não faz mais aquilo que lhe agrada. O servo faz aquilo que agrada o seu Senhor. E o nosso Senhor é o Senhor Jesus Cristo, amém? Então, a gente precisa entender que quem é servo não faz por obrigação, faz por amor. Então eu não vou amar meu marido e me submeter e ser sujeita a ele porque eu sou obrigada. Eu vou fazer porque eu amo. Primeiramente a Jesus e segundo ao meu esposo. E eu não vou tratar a minha esposa com estupidez, com amargura, porque eu quero somente obedecer a Bíblia, não, mas por amor ao meu Senhor. Tem alguém que ama o seu Senhor aí? Eu amo Jesus acima de tudo. Então se eu amo, eu tenho que tratar ela como uma flor. Você também tem que regar todo dia, né? Pôr no sol, né? Então, queridos, olhe para você. As suas atitudes são de um servo do Senhor ou são de uma pessoa que está escrava? Escrava da amargura, escrava da ira, escrava do ódio. A gente não pode ter isso em nosso coração. A gente precisa ser servo. Mas é tão difícil ser servo. Porque às vezes a gente vai fazer não o que a gente quer, mas aquilo que Ele quer. Às vezes sua esposa, alguém da sua família está naquele dia mal. E o que mais você quer é falar um monte, mas você vai segurar. Ter domínio próprio, autocontrole. O Espírito Santo é sobre você. E você vai respirar. Tem dias que a pastora é brava, sim ou não? A pastora é brava, sim ou não? Sim. Imagina lá em casa. Tem dias que ela está nervosa. E às vezes eu quero ficar nervoso também. Mas aí sabe o que eu faço? Vem aqui. Eu pego. Eu dou um abraço. Para quebrar toda algema que o diabo possa querer colocar entre nós. Eu sou bobo? Não sou bobo? Eu estou 20 anos ouvindo estratégias para não ter confusão dentro da minha casa. Eu vou dar espaço para o adversário? Sai para lá, Satanás. Então a gente precisa ter sabedoria. Porque eu sou servo e o servo não faz aquilo. O que a minha carne quer? Vou gritar. Vou mostrar para ela quem que manda. Aí eu sou servo. Não, tu vai servir, tu vai lavar os pés. Sabe por quê? Olha o que a Bíblia fala. Vamos lá para João 13. João 13, versículo 4. Para a gente entender como é forte isso. Como é forte se tornar um servo. João 13, versículo 4. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 4. E quem achou, diga amém. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, tomou uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia
e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha a qual estava cingido. Que exemplo de humanidade! Que exemplo de humildade! Jesus sendo mestre, Jesus sendo Senhor, Jesus sendo cabeça. Você sabe o que aconteceu aqui? O cara que tirou Lázaro depois de 4 dias morto da tumba, o cara que curou o cego, o cara que expulsou demônio, o cara que levantou paralíticos, o cara que multiplicou pão, o cara que acalmou a tempestade, que tinha que ser servido, ele abriu mão de ser servido, colocou uma toalha nos ombros. Pedrão, senta aí. Agora eu vou lavar seus pés. Eu e você não quer, né? Eu? Vou servir Edilson pra quê? Tem a mulher dele. Jesus nos deu a maior lição de humildade, lindo. Sendo mestre, se esvaziou de si mesmo e nos serviu. Lavou os pés dos 12. Aí Pedro falou para ele: mestre, 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 o meu não lava não. Aí Jesus falou para ele: se você não deixar eu lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Aí Pedro falou: então lava também minha cabeça, meu corpo todo, porque eu sou teu, tu é meu Senhor. Aí sabe o que Jesus falou para Pedro? Ele disse assim: eu não preciso lavar teu corpo, só os seus pés, porque você já foi lavado pela palavra que eu vos tenho anunciado. Você já está limpo por aquilo que tenho dito. Deixa eu dizer para você uma coisa, lindão. Às vezes você até acha que você é indigno, que você é impuro, que você é pecador, mas Deus diz para você, pela palavra que Ele tem anunciado sobre a tua vida, Ele já está te purificando, Ele já está te lavando, Ele já está te limpando, e Ele vai te servir. A Bíblia diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele nos serviu. E agora que Ele nos serviu, nos libertou da escravidão, transformou nós em servos dEle. E nós, como servos, como tendo o Senhor como nosso mestre e Senhor, não podemos ser diferente deles. Nós temos que também deitar aos pés dos nossos, principalmente os da nossa família, e aos pés deles e lavar os pés dele. Sabe o que significa lavar os pés? Ser suporte, ser apoio, ser descanso, ser refrigério, tirar o peso, ser lugar de paz. Então, ser servo de Cristo é ter humildade em seu coração. O servo, ele é aquele que entendeu que o Senhor Jesus, ele sendo mestre, quebrou a hierarquia e nos mostrou o princípio de humildade. E quer que a gente seja como Ele, humilde, não orgulhoso, não soberbo. Fez isso comigo, também vai ver. Falou assim comigo, então Ele que aguente agora. Aprontou isso, Ele vai ver a cara que eu vou ficar para Ele. É atitude de servo ou de escravo? Será que Cristo realmente quebrou as algemas da tua alma? Ou você ainda anda com algemas em seu pescoço, em seus braços, em suas pernas, tendo atitudes que não agradam a Jesus? Não, lindos. Em Gálatas diz que para a liberdade Cristo nos chamou, para a liberdade Ele nos libertou. É novas atitudes, é uma nova vida. Sabe quais são as características de um servo do Senhor? 2 Timóteo 2,24, vamos lá. 2 Timóteo 2,24. Vamos aprender algumas características do servo. Característica do escravo: faz por obrigação. Característica do servo: faz por amor. 2 Timóteo 2,24. Quem
Quem achou, diga amém. Quem é servo aí, dá um glória a Deus. Agora vai pegar para você, viu? Você não falou que é servo? Olha o que diz. Ora, é necessário que ao servo do Senhor não viva a contender. Quem sabe o que é contender aí? Hã? É o quê? É o quê? É o quê? Ah, não, eu não entendi. É o quê? Diga, briga. Diga, briga. É necessário que ao servo do Senhor não brigue. Eu sei que tem hora que você quer apertar o pescoço de alguém, mas não vai brigar não. É necessário que ao servo do Senhor ele não viva a contender. E sim, deve ser manso para com todos, apto para instruir, paciente. Se você é impaciente, é sinal de escravidão. Paciência é sinal de libertação. Disciplinado com mansidão, disciplinando com mansidão os que se opõem à palavra, na expectativa que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feito eles cativos por ele, por cumprirem a sua verdade, sua vontade. Então, quando eu sou servo do Senhor e eu tenho atitudes de servo do Senhor, Deus começa a me usar para quebrar cadeias na vida de quem está próximo de mim. Você viu o que o Timóteo disse aqui, que o apóstolo Paulo disse para o Timóteo? Quando você é manso, quando você é apto para ensinar, quando você é paciente, as pessoas que estão próximas de você, que se opõem à palavra de Deus, através da sua vida, da pregação lida por você, da pregação que você vive, vão começar a ser livres também do laço do diabo. Elas vão começar a ter as características que você tem, características de servo, não características de escravo. No seu ambiente de trabalho, quando você chega, estão falando coisa que não presta, coisa do mundo, assuntos pornográficos, piadas indecentes. Quando você chega, o ambiente muda? Ou o ambiente continua o mesmo? Se continua o mesmo é porque não estão vendo em você a atitude de servo, de alguém que já foi liberto, porque olham para você e veem em você sinais de escravidão. Mas se quando você chega no ambiente, alguém, desculpa aí, ou a pessoa agora chegou, o rapaz da igreja, chegou o crente, às vezes até zoa com você, é sinal que alguém já identificou que aí chegou um servo. Amém? Então, é necessário eu e você entendermos que Deus nos chamou para sermos servos. E ser servo é ter alegria. Olha que alegria. Quando vocês vêm aqui, semana após semana, limpar essa igreja, meu coração se alegra muito. Eu tinha uma preocupação muito grande quando eu abri esse ministério acerca da limpeza aqui. Porque um pastor, ele disse, ouvindo ele essa semana, ele disse assim, que uma igreja ela é conhecida não pelo tanto de pessoas que frequentam ela, mas pelo tanto de pessoas que servem a igreja. E ele disse assim, na igreja tem quantas pessoas? 3.000. E quantas servem? 300. Pois bem, a sua igreja não é uma igreja de 3.000 pessoas, é uma igreja de 300. Porque o restante só consome. E o meu coração se alegra, sabe por quê? Porque nessa igreja vocês querem fazer tudo. Vocês até tiraram a pastora da limpeza. Não, pastor não vai limpar não, pastor não vai limpar não. Faz muita coisa. Porque vocês entenderam o princípio de servo. Sabe o que é princípio de servo? Os caras me ligaram ontem, eu não atendi o celular, mas resolveram o BO. O irmão Reinaldo fez o gesso ali, deixou cair umas massas no chão, grudou tudo no chão. Os caras deram um jeito. Os caras deram um jeito no problema. É o quê? É servo. Vai caçar colher de pedreiro, vai caçar faquinha, vai raspar. Mas por quê? Porque está fazendo com todo o coração para o Senhor, não para os homens. Não para dizer para o pastor, eu fiz. Não para dizer para o pastor, olha lá, eu estou fazendo. Mas para dizer, Jesus, eu sou teu servo. É quase 10 horas da noite, mas estou aqui, limpando para cultuar ao Senhor amanhã.
Então eu glorifico a Deus. Obrigado, equipe que limpou aí. Obrigado, equipe que semana após semana está sendo servo aqui na obra. Mas obrigado você também que está sendo servo dentro de casa. Obrigado para você que está sendo um servo de Deus, uma mulher de Deus dentro da sua casa. Porque não é aqui, em cima de um púlpito, que representa se eu sou servo de Deus ou não. Mas é a minha conduta no meu trabalho, lá com a minha esposa, lá com a minha sogra, lá com meus filhos, que dizem se de fato eu tenho Deus no meu coração ou não. Quantos me entendem, digam amém. Amém. Quem achou aí Timóteo? Todos vocês, né? Então você viu que para a gente ser servo do Senhor, a gente precisa ser manso, obediente, não omisso, esforçado, não negligente. Meu Deus, eu tinha tantos textos aqui, mas o tempo não vai me permitir. A gente tem que ser prudente. Salmos 100, versículo 2, vamos lá. Salmos 100, versículo 2. O servo do Senhor tem que ser alegre. Diga comigo assim: o servo do Senhor deve ser alegre. Então manda essa tristeza embora. Que a tristeza não é de Deus, a tristeza é do diabo. Por isso que ele luta para te entristecer. Mas o versículo 2 diz assim: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com um cântico. Então a gente precisa servir a Deus com alegria. A alegria tem que fazer parte da tua vida. Então o servo, querido, ele é aquele que entendeu que ele estava debaixo de uma escravidão, mas que ele foi liberto e agora ele decidiu ser escravo, mas não do pecado, escravo de Cristo, escravo de Jesus. Êxodo 21:6. Êxodo 21:6. Êxodo 21:6. Eu quero falar para vocês sobre o servo da orelha furada. Que negócio é esse, pastor? Servo da orelha furada. Vamos aprender um pouquinho. Quem achou aí? Êxodo 21, versículo 6. Diz assim: então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará uma orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. E ele o servirá para sempre. Olhe para mim. Aqui algumas orientações que Moisés está dando para o tempo da escravidão. Homens que tinham escravos. O escravo trabalhava, escravos hebreus trabalhavam 6 anos de escravidão. Eles eram obrigados. Mas no 7º ano, eles recebiam a carta de alforria. Eles eram libertos e poderiam viver a sua vida. Só que o servo que amasse o seu senhor e não quisesse o abandonar, esses iriam até o juiz, e ao entrarem na sala do juiz, o senhor furava a orelha do seu servo, simbolizando que aquele escravo serviria o senhor dele por todo o resto da vida dele. Eu não sei se você entendeu, mas eu pergunto para você: diante de Jesus, você quer ser um servo da orelha furada? Tem gente que não quer. Ser servo da orelha furada é eu dizer para Jesus assim: eu vivi anos na escravidão, mas o Senhor me libertou, mas agora a minha vida é tua, fura minha orelha que eu vou te servir para sempre.
Então ser servo da orelha furada é eu fazer a vontade do meu Pai. É eu estar disposto a servir Jesus, a entregar minha vida para Ele, a cumprir o propósito dEle, a realizar não o que eu quero, mas o que Ele determinou para a minha vida. Então, nesse tempo, nesse período, o escravo hebreu recebia a libertação. Só que se ele amasse muito o seu Senhor, ele dizia: eu não vou embora, eu quero continuar contigo. E aí ele era marcado. E quem olhasse para ele na rua, dentro da casa, podia ver: aquele cara é diferente, ele tem uma marca. Ele é servo, ele é servo, ele é servo. Será que se alguém olhar para você, pode ver uma marca em você? Será que se alguém olhar para a tua vida hoje, pode ver uma marca em você? Pode ver a marca do Espírito Santo selado dentro de você, simbolizando que você verdadeiramente é um servo e uma serva do Senhor? Não. Alguns de nós só somos consumidores, não somos servos. E para ser servo, tem que amar Jesus de verdade, tem que fazer por Jesus loucuras. Sabe quando você está apaixonado pela sua namorada, que você faz aquelas loucuras, né? Talvez algum de vocês já prepararam aquele carro de amor, né? Loucuras de amor. Pararam na porta do namoro. Marcelo já deve ter feito isso, né, Marcelo? Já fez? Fez. Olha a revelação. Fez mesmo, Elisângela? Não? Quando a gente é servo, a gente faz loucuras. Quando a gente ama alguém, a gente faz loucuras. E a gente precisa, amém? Só que Jesus, Ele quer mais da gente. Meu Deus, me dá graça. 10 minutos eu encerro a mensagem, amém? 10 minutos eu encerro. João capítulo 2. João capítulo 2. Quem é servo desfruta de coisas que nenhuma outra pessoa consegue desfrutar. Capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 9. João capítulo 2, versículo 9. A Bíblia diz que Jesus foi convidado a uma festa de casamento. E chegando nessa festa de casamento, nós teve casamento esses dias aqui. Glória a Deus. 2 ainda, para a glória de Deus. Graças a Deus, Jesus estava nesses casamentos também. E a Bíblia diz que eles estão curtindo a festa e do nada o vinho acaba. E aí a mãe de Jesus vai cutucar Jesus e vai dizer assim: ô Jesus, o noivo está desesperado porque acabou o vinho. Jesus diz assim: não é chegada a minha hora. E é interessante que ela não fica no pé de Jesus dizendo assim: faz. Jesus fala: não é chegada a minha hora. E ela olha para os servos. Ela olha para os servos, a mãe de Jesus, e diz assim: os servos, faz tudo o que ele vos disser. Eu quero que você entenda isso. Jesus, ele disse para a mulher: não é o meu momento. E ela não questionou, ela não implorou, ela não orou, ela não insistiu. Ela somente disse para o servo: façam tudo o que ele vos disser. E o caminho da obediência do servo fez acontecer um milagre extraordinário naquela festa. E que milagre aconteceu, quem sabe? Transformou a água em... Versículo 9 diz assim, ó, lê comigo aí. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado da água, chamou o noivo e lhe disse: todos estão acostumados a pôr primeiro o vinho bom, e quando beberam fartamente, quando já estão alegres, servem o inferior. Tu, porém, guardou o vinho bom até agora. E com isso Jesus deu início aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então olha que interessante. Quando eu sou servo, olhe para mim, quando você é servo de Jesus, e tem coisas que só desfruta o servo.
O mestre-sala é a Renata, pra vocês entenderem. E ela está no canto da sala, na festa. Fica aí. Levaram as minhas taças. Levaram, né? Eles foram encher. Eu ia usar aqui agora, mas tudo bem. Foi transformar água em vinho. A mestre-sala está ali. E os servos? Cadê os servos? Olha lá, a Adriana é profético, viu? Os servos, segura aí, minha filha, tu vai ser usada por Deus agora, pode subir. Ó, segura aí. E os servos fizeram tudo o que Jesus falou, encheram as talhas de água. Aí, Jesus disse: agora vocês pegam e levam até o mestre-sala para ele provar. Aí as talhas estavam cheias. Eles pegaram a água, os servos, tá? Os serventes, os servos, pegaram a água e foram levar até o mestre-sala. Vai lá, filha, vai, serva do Senhor. Agora segura aí, não pega não, mestre-sala. Você sabe o que aconteceu? Antes de chegar no mestre-sala, quem está servindo percebeu o milagre que Jesus estava fazendo. Só que quem recebeu o milagre pronto só está desfrutando do milagre. Só que quem está servindo está vendo a manifestação da glória. Você está entendendo que quando você vem limpar a igreja, você participa da manifestação da glória? Você está entendendo que quando você atua no show, na mídia, quando você faz célula, você participa da manifestação da glória? Sinais, prodígios, maravilhas podem acontecer. Mas eu sou tão falho. Obrigado, viu, filha? Deus abençoe. Serva do Senhor. Então o que eu quero que você entenda? Quem é servo recebe coisas que outras pessoas não recebem. Quando eu tenho o coração disposto a servir. Mas a pergunta é: todo mundo pode ser servo? Alguns provam dos milagres, mas só os servos carregam milagres em suas mãos. Só os servos desfrutam do processo. Só os servos sabem a verdadeira intensidade do que Deus faz. Mas quem pode ser servo? Eu sou tão pecador. Eu sou escravo. Isaías 6:1 para a gente encerrar. Isaías capítulo 6, versículo 1. Isaías capítulo 6, versículo 1. Isaías 6. Às vezes a gente diz assim: Senhor, eu sou tão pecador, eu sou tão falho, eu não posso ser chamado ser teu servo, porque eu errei tanto já na minha vida. Quantos acharam a Isaías 6:1? Digam amém. Amém. Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam rostos, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E eles clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirou do altar com uma tenaz. A brasa viva tocou na minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado foi perdoado. Só até aí. Isaías, um profeta, estava fazendo a obra, mas quando se deparou verdadeiramente com a glória de Deus, numa visão ele percebeu o pecado dele.
Como pode eu estar fazendo a obra desse jeito? Como pode eu dizer que sou servo, mas estou vivendo em escravidão? Como pode eu dizer que sou servo, mas tenho atitude de escravo? Como posso eu dizer que eu sou servo, mas as minhas atitudes não condizem com servo? Aí a Bíblia diz que quando ele observou, ele viu serafins voando diante do trono do Senhor, cantando santo, 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 santo. Ele viu a glória de Deus, caiu com o rosto em terra, porque toda vez que eu e você tem um encontro com Deus, Ele mostra pra gente aonde a gente está errando, Ele mostra pra gente onde a gente precisa melhorar, Ele mostra pra gente onde a gente precisa ser diferente. E quando ele cai com o rosto em terra, ele disse: ai de mim. Aí Deus entra naquele que é escravo e transforma um escravo em um servo, porque ele diz para Isaías: já que tu reconheceu que o teu pecado é na boca, o serafim foi lá no altar, pegou uma brasa viva e purificou os lábios de Isaías e disse: os teus pecados e as tuas iniquidades estão perdoadas. Isaías foi purificado quando teve um encontro com Deus. Então eu quero dizer uma coisa para você, lindão, ei, mulher de Deus. Talvez você está servindo aqui na igreja e quem sabe você tem atitudes de escravo ainda. Mas nessa noite o mesmo serafim que tocou no lábio de Isaías, ele pode tocar em você. Mas você vai dizer para ele onde que é. Da mesma forma que Isaías disse. Isaías falou: meu pecado é a minha língua que fala demais. É a minha boca que fala que não devia falar. E na onde ele confessou foi aonde Deus tocou. E na onde você jogar para Deus agora vai ser onde Ele vai te tocar. E vai te purificar. E vai te perdoar. E depois que Ele fizer isso, sabe o que vai acontecer? Você não vai ser mais escravo, você vai ser servo. E aí sabe o que acontece quando você é servo? O Senhor brada do alto dos céus: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí aquele que foi liberto diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Será que alguém nessa noite que vai poder dizer isso para Jesus? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. A pergunta que eu faço para você hoje é: você é escravo ou você é servo? Quem você é? Amém? Eu vou pedir para os irmãos ali apagarem a luz. Você vai ficar de pé agora. Eu não vou te chamar para vir aqui na frente não, pode ficar tranquilo. Mas eu quero que você faça uma autorreflexão. Você é servo ou você é escravo? Se você for escravo, hoje Ele quebra as cadeias e te transforma em servo. Talvez você não é um servo ainda liberto. Talvez você ainda anda com algemas. Talvez Cristo já te libertou, mas você ainda não tomou uma decisão de servi-lo por toda a tua vida, de ser um servo da orelha furada, de dizer para Jesus: marca minha vida, Jesus, para todo mundo que olhar para mim e ver que eu sou teu servo e que eu decidi te servir até o fim. Eu não sei, mas Jesus sabe, e você sabe também. Eu queria que os irmãos botassem esse hino e você que soubesse, pudesse orar e adorar a Deus junto comigo. Rodeado de glória, sim, eis adorar 24 horas, os serafins santo, santo, incansavelmente, santo, santo. Você pode reconhecer seu pecado agora? Aonde Ele precisa tocar em você? E por os lábios o que o Deus tão grande assim viu de importante. Ele viu você, Ele viu seu coração.
toca com essas brasas do altar. e me transforma, vem me purifica. Sim, Jesus. Começa a pedir isso para Jesus. Se você é servo, peça para Ele te purificar. Peça para Ele queimar o pecado. Peça para Ele te transformar. Purifica. Diga: eis-me aqui. Estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir. Meu Deus, envia-me. Oh, aleluia! E Como dizer não para o teu chamado, se me desse o para ser usado pra Ele te escolheu, Ele te escolheu, Ele te escolheu. Peça para Ele quebrar as cadeias, peça para Ele tirar as